escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica virtual. Vamos então continuar com o nosso estudo no Evangelho de João. Aula passada iniciamos então o capítulo 20, conversamos um pouquinho a respeito dos primeiros versículos, começamos até o versículo 18, então conversamos um pouquinho sobre o significado ali da pedra removida, o significado do túmulo vazio, e hoje então vamos estar dando continuidade, vamos finalizar esse capítulo 20, vamos dividir esse restante do capítulo em 3 trechos diferentes. O primeiro trecho do versículo 19 ao 23, o segundo trecho do 24 ao 29 e para finalizar então o capítulo, os 2 últimos versículos, o versículo 30 e o 31. Então antes de a gente dar início à nossa aula, eu vou fazer uma oração. Então depois da oração vamos ter então nosso cântico de um momento que a gente tira para refletir um pouquinho, conversar com Deus, adorar um pouquinho a Deus. Depois eu também peço que os irmãos deem uma pausazinha no vídeo, peguem suas Bíblias, abram lá no Evangelho de João e que deem uma lidinha também para ficar mais claro aquilo que a gente vai estar colocando aqui na aula de hoje. Senhor Deus, é com alegria, Pai, que mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai, agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, Senhor, estudar ela, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai. Peço agora, nesse momento, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, principalmente a mim que vou estar ministrando a aula, Senhor, que eu possa ser claro, Senhor, objetivo naquilo que eu vou estar falando, Senhor. Também, Senhor, abre nosso coração e nossa mente, Senhor, para receber da Tua Palavra, Pai. Te pedimos também que o Senhor esteja nos guardando, Pai, no restante da semana, Senhor, durante a semana, esteja abençoando e esteja suprindo todas as nossas necessidades, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Meu coração exalta ao Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele me olhou, não me esqueceu. Agora
todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder, sua misericórdia vai até o fim. O pobre exaltou, o fraco ergueu, a sua herança prova o quão Ele é fiel. O que prometeu sempre cumpriu. A nossa esperança veio ao mundo, é Cristo a luz. Seu nome é santo, grande em poder, sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em poder, sua misericórdia vai até o fim. Bom, irmãos, então o nosso texto se inicia então falando, né, que Jesus então ressuscitou no domingo pela manhã e apareceu aos seus discípulos então pela primeira vez ao cair da tarde do mesmo dia. E ao aparecer então para seus discípulos então estavam com as portas trancadas. Então nesse primeiro trecho eu gostaria então de dar uma ênfase o porquê dessas portas trancadas, né? O porquê dos discípulos estarem com as portas trancadas. Em cima dessa ênfase, eu gostaria de destacar alguns fatos que são importantes, que são relevantes, que merecem então um destaque. O primeiro deles seria que as portas estavam trancadas então pelo medo, ali no versículo 19, né? Então ali fala que os discípulos estavam com essas portas trancadas pelo medo dos judeus. Então, se acompanharmos então na história ali, os judeus perseguiam os seguidores de Jesus. Então, por isso que os discípulos, com medo dos judeus, né, dessa perseguição, então estavam com as portas trancadas por esse medo. O segundo fato que merece destaque, então, seriam que as portas estavam trancadas pela falta de paz. Vemos ali também no versículo 19, né? Então Jesus, no versículo 19, ele diz aos discípulos: paz seja convosco. Os discípulos não estavam apenas com medo, estavam também perturbados, inquietos e desassossegados. Então, além do medo, os discípulos tinham esses outros sentimentos, né? Estavam perturbados, estavam inquietos. O coração, então, dos discípulos era um turbilhão de dúvidas, de incertezas e até mesmo de culpa. Então,
esse é mais um fato importante, né? Porque as portas estavam trancadas. Por esse medo e também por esses outros sentimentos que os discípulos tinham, né? Tinham. Eles tinham então várias dúvidas a respeito, né, do que estava acontecendo ali. Tinha uma incerteza no ar e também esse sentimento de culpa. O terceiro fato, então, importante a ser destacado aqui, é que então as portas estavam trancadas pela ausência de Jesus. Vemos ali no versículo 19 e no versículo 20. Então, os discípulos eles estavam acostumados a ter sempre Jesus por perto, em todas as horas. Mas desde da sexta-feira, né, foi quando Jesus foi então pregado na cruz e depois depositado no túmulo, os discípulos então estavam privados da presença de Jesus. Então, quando Jesus não estava presente, quando Jesus não está presente no nosso coração, muitas vezes a gente também se enche de medo. A presença de Jesus, ela pode espanar a poeira da dúvida, ela pode dissipar o nevoeiro da angústia e também ela restaura um coração aflito. Então a presença de Jesus faz isso com a gente, né? Ela tira toda dúvida, ela tira toda angústia, ela restaura então essa paz, né? A paz do nosso coração. Então, diante, né, do testemunho ocular do Cristo vivo, então os discípulos se alegraram. O quarto fato, que merece também um destaque, é que as portas estavam trancadas pela falta de propósito. A gente consegue ver isso ali no versículo 21. Então Jesus, ao aparecer aos discípulos, ele oferece a paz, né? E dá a eles um comissionamento. Assim como Jesus havia sido comissionado pelo seu Pai, assim como, né, Jesus ganhou uma missão, Deus deu essa missão para Jesus. Jesus então também ele comissiona os seus discípulos. Então Jesus também dá essa missão aos seus discípulos. O mandato de Jesus ele não é apenas para fazer a obra. O mandato de Jesus também é para fazer a obra da mesma maneira, né, que ele havia feito. Então essa ordem, essa missão que Jesus dá aos seus discípulos não é apenas fazer a obra, mas a gente precisa fazer a obra, né? Os discípulos precisariam fazer a obra da mesma forma que Jesus tinha feito. Então Jesus ele veio do céu não para trazer uma mensagem como é que eu posso dizer aqui? Uma mensagem a respeito da sua vida, né? Jesus então se fez carne, Jesus habitou entre nós e inseriu-se na nossa cultura. Então Jesus tornou-se um de nós, exceto no pecado, né? Diferente de nós, Jesus então se fez carne, ele habitou entre nós. A única diferença é que Jesus não pecou, diferente de nós que somos pecadores, né? Assim, a gente também deve, né? No cumprimento da nossa missão, a gente deve se aproximar mais das pessoas, então para amá-las, servi-las e com esses atos, né, de se aproximar das pessoas, a gente então pode levar a mensagem da salvação. O quinto fato, e o último fato aqui
que eu gostaria de destacar sobre então as portas trancadas. As portas estavam trancadas por falta de poder. Então ali no versículo 22 e 23 a gente consegue perceber isso. Então Jesus ele não apenas comissiona os seus discípulos, né? Jesus não apenas dá essa missão aos seus discípulos, mas Jesus também sopra, né? O texto ali fala que Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Jesus com isso ele dá capacitação aos seus discípulos e poder também. Esse sopro do Espírito Santo, em breve, ele se transformaria no derramamento do Espírito, no cumprimento da promessa do Pai, na decidida e definitiva do Espírito. Então, para estar para sempre com a igreja, né? Então, esse ato de Jesus soprar o Espírito a seus discípulos é o cumprimento da promessa de Deus, né? A promessa que Deus então derramaria, né? O seu Espírito sobre a igreja definitivamente. Então esses seriam esses 5 fatos que eu gostaria de destacar sobre esse primeiro trecho. Bom, irmãos, então nosso segundo trecho, que vai do versículo 24 ao 29, gostaria então de dar uma ênfase aqui sobre a fé claudicante de Tomé. Na primeira aparição de Jesus a seus discípulos, Tomé ele não estava presente. Então, Tomé, quando foi informado do fato glorioso da ressurreição de Jesus, né, ele duvidou fortemente. Então, nesse episódio aqui, né, eu também gostaria de destacar aqui pelo menos 3 pontos bem importantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar Tomé, o incrédulo. A gente vê ali no versículo 24 e 25. Então Tomé, ele não acreditou no relato dos seus irmãos, né? Tomé não acreditou no relato dos outros discípulos. Tomé então estava convencido de que a morte de Jesus era o fim. Tomé ainda não havia compreendido as palavras de Cristo e por isso ele não tinha nenhuma expectativa de que Jesus, né, havia ressuscitado. Então o lema de Tomé era ver para crer. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, Tomé, o confrontado. A gente vê ali no versículo 26 e 27. Então, no 8º dia, depois então da primeira aparição de Jesus, Jesus voltou a se apresentar então aos seus discípulos. Dessa vez, então, Tomé estava presente. E novamente as portas estavam trancadas, por aqueles motivos que a gente citou ali, né? Pelo medo, pela falta de paz, pela ausência de Jesus, né? E pela falta de propósito. Então as portas estavam novamente trancadas. E Jesus então aparece entre eles milagrosamente. Jesus então ele confronta Tomé dizendo, né? Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus aqui ele então confronta Tomé, né? Assim, o texto fala ali que Jesus então aqui usou as palavras de Tomé, né? Tomé fala que para ele crer ele precisava então ver as mãos de Jesus, ele precisava ver a marca dos cravos e também ele precisava ver o lado de Jesus, onde Jesus então foi perfurado, né? Então Jesus aqui confronta Tomé então, e manda ele ver as suas mãos e o seu lado.
e ordena, né, para Tomé que ele não seja incrédulo, mas um crente. Em terceiro lugar, Tomé, o crente. A gente então ali no versículo 28 e 29 a gente consegue ver esse ponto aqui destacado, né? Então Tomé, ao ser confrontado, ele responde a Jesus dessa certa forma: Senhor meu e Deus meu. Então aqui Tomé, né, ele deixa de ser incrédulo e começa a crer, né? Ele viu e creu que Jesus realmente havia ressuscitado. Então, em seguida, Jesus reafirma que ele precisou ver para crer. E também afirma que felizes são aqueles que não viram e creram. Então, a fé, ela não precisa ver para crer. A fé crer e por isso ela vê. João, em seguida, ele deixa bem claro que seu escopo, né, na produção desse livro foi levar os leitores a exatamente a mesma fé em Cristo. Se uma pessoa realmente cética, como Tomé, se converteu, né, se convenceu da ressurreição de Jesus, ninguém ficará sem desculpas, né? Se Jesus de fato ressurgiu, podemos concluir, como Tomé, que ele é divino. Se Jesus permitiu então que Tomé o adorasse como Deus, devemos entregar-nos a ele em adoração e amor, que provou ser por sua ressurreição. Então, Jesus aqui, né, ele nos permite também, né, assim como ele permitiu a Tomé, que a gente o adore como Deus. E esse é o nosso dever, né? A gente deve então adorar Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, irmãos, finalizando o nosso capítulo de hoje, o versículo 30 e o 31, vamos então dar essa ênfase sobre o propósito estabelecido. Qual era o propósito, né, ali de João ao escrever o seu evangelho? Então, João, ele destaca nos últimos versículos desse capítulo 20, duas verdades muito importantes. Em primeiro lugar, João aqui ele destaca o método do evangelho, né? O método que ele usou, né, para escrever o evangelho. Então, João ele deixa bem claro que não foi exaustivo em seu registro. Por maior que seja, né, a extensão dos sinais milagrosos operados por Jesus, João aqui ele seleciona apenas alguns desses, né, desses acontecimentos para atestar a verdade incontroversa de que Jesus verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Lembrando aqui, né, que o objetivo principal de João ao escrever esse evangelho foi esse, né, de mostrar que Jesus realmente, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, vamos destacar aqui o propósito do evangelho. Então João, ao escrever o evangelho, ele tem dois propósitos em mente. O primeiro deles é apresentar Jesus como Cristo, o Messias do Filho de Deus. E o segundo é mostrar que a vida eterna é uma oferta dada a todo aquele que crê em seu nome, né? Que crê no nome de Jesus.
o cristão, ele não precisa morrer para começar a ter a vida eterna. Ele já tem Cristo hoje. Então, esses são os dois, né? Os dois propósitos do livro, né? Desse Evangelho de João. O primeiro deles, então, é apresentar Jesus como Cristo e o Messias, apresentar então Jesus como Filho de Deus. E o segundo é mostrar que a vida eterna é uma oferta dada a todo aquele que crê em Jesus, né? Todo aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que reconhece que Jesus veio, se encarnou, viveu entre nós e morreu lá naquela cruz por nós para nos perdoar, para nos purificar de todo o pecado. Então esse os dois objetivos de João, né, ao escrever esse evangelho. Bom, então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Concluímos então esse capítulo 20. E a aula que vem vamos então concluir o nosso Evangelho de João, terminando essa série de estudos. Vamos então concluir com o capítulo 21. Eu espero vocês na próxima aula. Deus abençoe e até lá.